Só quero fazer uma correção que, na verdade, não é eu que vou pregar. Quem quer pregar mesmo? Só corrigir um pouco. Às vezes eu tenho que pensar que a gente fala muitas vezes. E outra coisa, eu lembrei agora, é bom que a gente fale isso, né? Não é puxar a orelha de ninguém, mas a gente está aprendendo, né? Todos estamos aprendendo. Uma coisa que nós não devemos falar aqui, que eu já notei, que alguns pregadores falam, essas são as minhas palavras. Não fala assim. Essas são as palavras do Senhor. As palavras que o Senhor colocou para mim. Eu tento que as pessoas falam que essas são as minhas palavras. Não, é errado, não, são minhas. São palavras do Senhor, diga amém. São coisas que a gente vai aprendendo. Eu tive vários puxões de orelha de pastores, né, que eu auxiliei durante toda a minha vida. E eu jamais fiquei bravo com eles, só baixava a cabeça. O pastor tem razão. Uma vez o pastor chamou a atenção com relação à carga. O cargo, na verdade, ele tem uma importância. Para Deus não tem importância, mas aqui na terra tem presbítero, diácono, diaconisa, tem importância, senão não era dado. Né? Daí eu chamei o pastor de irmão. Para quê? Então, irmão não, pastor. Porque estava na igreja. Está na igreja, se chama pelo título. Lá fora não, pode chamar por apelido, mas dentro da igreja, procure chamar pelo título. Né? Missionário, diácono, diaconisa. Porque é a obediência à palavra de Deus. Né? Assim como você vai num consultório, você chega lá e diz, seu Zé, você conhece, né? Meu vizinho é médico. Você diz, doutor Zé, doutor José. Meu vizinho, eu conheço ele. Seu Zé. Não, doutor José. Lá fora pode chamar de Zé. Mas dentro do consultório é título. Assim como advogado, enfim, outras profissões. E na igreja, por que é diferente? Tem que ser igual também. Vamos ir por esse caminho. Então, Mateus 11, 29, igreja. Você que tem a Bíblia, você que tem um celular hoje em dia, a Bíblia é virtual, né? O problema é se falta aí a internet, a pessoa fica boiando e faz de conta que está lendo o celular ali e a internet não está funcionando. Vai fazer conta que está lendo a Bíblia. Né? Isso que é importante, às vezes, trazer a Bíblia física. Né? Mateus 11, 29, diz assim, presta bastante atenção, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Verso 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo alegre. Diga assim, porque o meu jugo, mas bem forte, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é alegre. Para nós entendermos a palavra de Deus é importante nós sabermos em que época foi escrita. É claro que quando foi escrita a palavra, foi usado aquilo que usava na época. Aqueles instrumentos, aqueles aparelhos que eram utilizados naquela época. Se a palavra foi escrita agora, ia certamente falar de avião, de jato, de carro. Mas naquele tempo não existia nada disso. Naquele tempo existia o quê? Existia camelo, cavalo, jumenta, bois. Por isso que Jesus usou esse termo aqui, jugo. Não é julgo de julgar, é jugo. Jugo nada mais é que canga. Mas Jesus comparou, então, nós animais, não importa. Jesus pode fazer de tudo. Ele comparou com os animais. Porque jugo é aquela canga que é colocada, e era colocada, hoje em dia quase não se usa mais, somente no interior, talvez, que tem máquinas agrícolas. Mas naquela época eram usados os bois para puxar a carroça, para puxar o arado. Era usado bois. E era colocado aquele jugo, aquela canga em cima. Talvez muitos não conhecem aqui. Quantos já viram, pelo menos uma vez, uma canga na vida? Levanta a mão, por favor. Colocado no pescoço dos bois. E eram 2 bois. Colocado em cada pescoço aquela canga. Para puxar aquela carga. Por isso Jesus está fazendo comparação. Porque naquela época, enquanto Jesus estava aqui na terra, veja bem, igreja, para nós entendermos. Enquanto Jesus estava fisicamente na terra, era difícil para o povo entender a palavra de Deus. Era difícil para o povo entender o que Jesus queria falar, porque eles não tinham Espírito Santo. Hoje em dia nós vemos, os discípulos não entendiam isso, aquele povo não entendia isso, nossa, é tão fácil entender. Hoje é fácil, porque depois de Atos, capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado
sobre a igreja. Por quê? Porque Jesus Cristo tinha ascendido ao céu, ou seja, tinha subido aos céus. Então, fisicamente, Jesus não estava mais. Mas Jesus falou que mandaria o Consolador. E quem é o Consolador? O Espírito Santo. E o Espírito Santo que faz nós entendermos a palavra de Deus hoje. Mas naquela época, enquanto Jesus estava aqui, era difícil entender. Por isso que Jesus falava por parábolas. Parábolas nada mais é que histórias inventadas por Jesus para explicar o reino de Deus. E aqui ele está falando aqui no sentido figurado também. Por isso ele diz, tomai sobre vós. O que é sobre vós? Porque era colocada a canga no pescoço dos bois. O meu jugo, ou seja, a minha canga. E por que eram colocados em dois bois a canga? Isso é interessante nós pedirmos a sabedoria de Deus, porque tudo que está na palavra de Deus não está por acaso. E eu estudando essa parte aqui do jugo, eu fui entender que a canga era colocada para que os bois tivessem um mesmo caminho, uma mesma direção, diga amém. Por isso é colocada aquela canga nos dois bois. E mais ainda, os bois vinham num sentido só. Quando o lavrador ia arar a terra, ele colocava aquela canga nos bois, e o arado atrás, e o lavrador fazia esforço, pressão para baixo, para aquele arado enterrar na terra, e os bois puxavam, rasgando a terra. Por que bois? Porque o boi é um animal de força. Então aquela canga era colocada nos pescoços dos bois, para eles irem na mesma direção, olhando para frente, não saindo para a esquerda, não saindo para a direita, muito menos podiam olhar para trás. Então é assim, igreja, esta é a vida do cristão, olhar para frente, não olhar para os lados, não olhar para o lado direito e esquerda, e muito menos para trás. Por quê? Porque nós temos a canga, nós temos o jugo de Cristo em nossos pescoços. Eu tenho, diga amém. Eu tenho a carga e o fardo de Cristo. Por isso, a minha vida como cristão, eu creio que a tua também deve ser leve, diga graças a Deus. Porque Jesus falou aqui, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus não está dizendo aqui, leia uma Bíblia. Se você está sem sono, pegue a Bíblia na cabeceira da cama e leia. Você vai dormir loguinho. Não. A Bíblia diz aprender. O que é aprender? Aprender é você ler a palavra de Deus e pedir para que Deus ensine o que Deus quer falar através do versículo. Não é abrir a Bíblia no estante, no Salmo 91 e no Salmo 23 e usar aquilo ali como um amuleto. E muitas vezes nós falamos das pessoas de fora que têm santos, que têm idolatria. Mas o crente muitas vezes faz da Bíblia uma idolatria. Logo o Salmo 91, o Salmo vai cuidar da minha casa. Fecha a Bíblia então. Esse aqui é apenas um livro. Aliás, são 66 livros. É a biblioteca do cristão. Mas esse livro aqui, você lendo, e você não praticando, você não entendendo, não adianta nada. Eu já vi pessoas falar que já leram a Bíblia inteira, como se fosse um troféu, como se fosse, eu já li a Bíblia inteira, já, irmão. E às vezes nem na igreja vai, às vezes nem dá testemunho de cristão. Eu tenho exemplo da minha família, eu corto na própria pedra, não gosto de falar da família dos outros. Se eu tenho exemplo da minha família, eu falo da minha. Meu irmão mais velho leu toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas nunca se converteu aos caminhos do Senhor. Sabe por que ele leu? Porque ele ficou 1 ano e pouco na penitenciária. Aí tinha tempo de ler a Bíblia. Gênesis, Apocalipse. Ele diz, irmão, eu já li toda a Bíblia, Gênesis e Apocalipse. Não, Jesus está falando aqui, aprendei. Ou seja, você tem que ler, meditar, aprender. Você aprendendo, você coloca na vida prática, diga amém. E diz mais, porque sou manso e humilde de coração. Olha o que Jesus está falando aqui. Tem muitas pessoas que confundem humildade com pobreza. Pobreza material, física é outra coisa, não tem nada a ver. E o crente tem que ser próspero em todas as áreas. Se está faltando uma coisa, peça a Deus que Deus vai colocar. Se está faltando o pão, peça a Deus que Deus vai colocar o pão na boca de um cachorro e vai trazer para você. Que isso, irmão? Um cachorro, Deus não colocou, não usou o corvo.
para trazer comida para o profeta. E o corvo sabe o que o corvo come. Humilde de coração, Romanos 10, 9, vamos ler lá o que diz? Eu posso ler já aqui, é 2, 9, né? Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, vírgula, e olha que vem na sequência, presta atenção, igreja, e não subiram, está entendendo? Ao coração do homem, são as que Deus preparou. Ponto final aqui? Não. Para todos? Não. Para os que o amam. Não é para todos, não. Por que fiz questão de ler esse versículo aqui? Porque esse coração que Jesus está falando não é o coração que nós pensamos que é esse aqui, de todo o coração. Não, o coração espiritual é a nossa mente. O coração do romantismo, figuradamente falando, é isso aqui, pode ser. Mas o coração espiritual é a nossa mente. Romanos 10, 9. Vamos ver o que está escrito lá em Romanos 10, 9. Se alguém achar mais rápido que eu, isso aqui não marquei também. Romanos 10, 9. Que não subiu ao coração do homem. É o que está preparado, ou seja, por mais belos filmes que os cineastas fazem, por mais filmes bonitos que você já viu a respeito do céu, do paraíso, não chega nem, 10% daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é para todos, não. E o versículo ali de Mateus 11, no 30, diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Romanos 10, 9. Alguém achou aí? Esse eu não marquei aqui, né? Eu gosto de fazer sempre marcado para ganhar tempo, mas esse eu não marquei. Fechou? Lê para nós, por favor. Romanos 10, 9. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Só que o 10, né, irmão? 9? É 10, 9. Capítulo 10, 9. É isso aí mesmo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Que palavra maravilhosa, né? Tem que confessar. Confessar se confessa com a boca. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem: mas por que eu tenho que falar que aceita Jesus? Porque a Bíblia diz isso. Se confessares com a tua boca. Por isso que é necessário você dizer: eu creio em Jesus, eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador. É necessário, quando a pessoa vem à frente, fazer menção com as próprias palavras que aceitou Jesus Cristo. Porque eu sou manso e humilde de coração, vírgula, e achareis descanso para a vossa alma. Diga amém. Amém. Olha, igreja, se nós, é algo sério isso aqui, ó. Se nós falamos que o nosso fardo é pesado, que a nossa carga é pesada, se nós falamos que a nossa vida é dura, por isso nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Porque se nós estamos falando isso, meu irmão, nós estamos indo contra a palavra de Deus e nós não temos Jesus. Porque Jesus está falando que o fardo dele não é pesado. Tomai vós o meu jugo e aprendei em mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo, Jesus foi bem claro aqui, porque o meu jugo, eu não estou falando aqui de outra pessoa, não. Eu não estou falando aqui daqueles que confiam mais no homem do que em Deus. Eu não estou falando aqui daquelas pessoas que confiam mais na virada de ano, naqueles que profetizam na virada de ano lá. Tem crente que fica esperando a virada de ano para ver os prognósticos lá no Fantástico, para ver o que os reveladores vão falar. E muitas vezes a palavra do pregador e da pregadora não querem crer. 2 Coríntios 6, 14 diz assim, ó: não vos ponhais em jugo desigual. Por que jugo desigual? Por que canga desigual? Porque 2 bois, a carga, igreja, ela é dividida.
Por isso são dois bois. A carga fica dividida entre os dois bois. Ou seja, um boi não vai sofrer mais que o outro, vão sofrer igual. Está entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão. Então, quando você tem o fardo de Cristo, quando você tem a cama, o jugo de Cristo, o teu fardo se torna leve. Ah, mas eu tenho luta, irmão. Eu tenho luta, pregador. E quem que não tem luta? Tem pessoas que a primeira coisa que faz quando se ajoelha no chão é pedir: Senhor, afasta essa luta de mim. Senhor, afasta o problema de mim. Senhor, toca na vida do meu marido. Pesa a mão na vida dele. Pesa a mão na... Não! É para você lutar junto. Porque a canga, ela está uma em você, meu irmão, meu irmão. Uma parte da canga está em você. E isso não está escrito na Bíblia, não. A outra parte, sabe quem está levando? É Jesus Cristo que está levando. Porque são dois bois. Um é você, mas o outro boi, vamos falar assim, é Jesus Cristo. Por isso o peso está equilibrado, o fardo está equilibrado. Por isso que Jesus falou que a canga, o jugo dele é leve e o fardo também não é pesado, porque Jesus está junto levando a tua carga, está entendendo? É isso que a palavra quer dizer, é isso que Jesus quis falar ali. Ah, mas Jesus comparou eu com um boi, com um animal. Jesus pode fazer o que ele quiser. O importante é que nós vamos crescer na graça e no conhecimento, nós vamos crescer na nossa fé. É isso que importa. É para isso que serve a canga. E você então não está levando o fardo sozinho. Está equilibrado, porque tem outro animal do lado, vamos falar assim, mas é Jesus Cristo. E os dois estão indo numa direção só, porque a canga serve para isso, para não se desviar. Por isso que o homem e a mulher, a diferença daquele que está firme na presença de Deus, é justamente isso, igreja. Vem a luta, vem o problema, para todos vem. Mas aquele que está firme, que Jesus está junto ali, puxando aquela carga, se torna leve, se torna macio. Aquela pessoa nunca tem razão para dizer: ah, eu estou triste, desanimar. Não, às vezes está passando uma luta, está passando um problema, o filho está morto lá na sua casa, no caso da sunamita. Mas ela disse: vai tudo bem, graças a Deus. Vai tudo bem, o filho estava morto. Que tudo bem? Tem crente que tudo bem, teu filho está morto. Não, vai tudo bem, porque Jesus Cristo está indo junto comigo, puxando essa carga em nome de Jesus. Aleluia. Você não está sozinho, não. Aí está a diferença daquele irmão que você conhece, sabe a luta que está passando, mas sempre é um sorriso na boca daquele irmão. Aleluia. Às vezes um sorriso desdentado. Quantos irmãos e irmãs eu conheci que eram assim, pessoas humildes, até fisicamente falando, materialmente falando, mas sempre encontrando um sorriso. Aquele sorriso às vezes que botava o dente assim, mas não tinha vergonha, não. Tudo bem, irmão, graças a Deus. Deus da vitória, Deus da vida. E a gente sabia a necessidade daquela família. Muitas vezes sabia cesta básica para ajudar, mas nunca encontrava tristeza, porque certamente Jesus Cristo estava ajudando a levar a carga daquela família, daquele irmão e daquela irmã que estava tendo um sorriso no rosto, em nome de Jesus. Glória a Deus. Para o pregador tem que ser mais ainda. Muitas vezes tem que estar pregando, sorrindo, e às vezes até fisicamente você não está bem, mas tem que demonstrar que está alegre, está louvando a Deus, está glorificando a Deus, mas você sabe que não está bem, mas você não pode passar isso para a igreja, porque a igreja muitas vezes vem para buscar força, e vem, claro, a maioria das pessoas vem buscar bênção, graça, e se o pregador começa a chorar: irmão, não está bem a vida, eu quero que os irmãos façam uma cesta básica para mim, porque não estão passando fome, e depois vai pregar aqui a você. Mas o pastor está assim, então o que ele está fazendo nessa igreja? Não vos ponhais em julgo desigual. Julgo desigual muitas vezes tem. Por isso que é importante quando a pessoa está na igreja e tem pretensão de casar, pretensão de namorar, sempre procurar julgo igual. É o que eu sempre fiz. Aí dá um exemplo de julgo desigual. Quando o homem é crente e a mulher não é, ou vice-versa. Você quer ir para a igreja, a mulher quer ir para o outro lado. A mulher que quer ir para a igreja, o homem quer jogar sinuca, quer ir no futebol, quer fazer outra coisa. Jogo desigual.
Ou seja, a canga está assim, ó. E aí o fardo é pesado mesmo, porque Jesus não está ajudando daí. Está entendendo a palavra, irmão? Diga amém. Amém. E olha, eu casei com 31 anos. Por quê? Eu demorei? Porque sempre fico na palavra de Deus. Então a primeira coisa que eu fazia quando eu namorava, sabe o que é? Dizer que eu era crente. E era balde de água fria pra jogar. Acabava já não, então não vai dar. Eu não sou crente. Então não vai dar, porque eu não posso deixar a obra. A obra coloca em primeiro lugar. Algum namoro eu desmanchei por causa da obra de Deus. Eu não me arrependo, não. Não me arrependo. Porque Deus deu muito mais. Em nome de Jesus. Não ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Viu o que acabei de falar? Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou seja, o pecado? Ou que comunhão da luz com as trevas? Não tem comunhão. Atos 15, versículo 10. Estou prestando um pouco aqui, porque tem mais alguns versículos aqui para ler. E conforme eu vou lendo, Deus vai... Além daquela palavra que Deus já me deu, vai me dando mais ainda. E eu quero aqui resumir um pouco. Atos 15, 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo, ou seja, canga, um fardo, que nem nossos pais puderam suportar, e nem nós. O que Jesus está falando? Dos convertidos, dos membros que se converteram há pouco tempo, dos judeus que estavam há pouco tempo se convertidos. E eles queriam colocar novamente fardos do passado. Então eu faço questão de ler aqui. É capítulo 15 de Atos. Atos 15, você que tem a palavra de Deus que acompanhar também, é importante você conferir o que Deus quer falar através da sua palavra. Atos 15, e vamos procurar aqui ler, para você entender o contexto, porque a gente pega um versículo isolado, que às vezes não é aquilo que Deus quer falar, mas eu quero ler para ter certeza do que Deus está falando aqui. Que diz assim, ó, quero ler pausadamente aqui, interpretando, que você possa entender, daí não precisa voltar para explicar. Então, alguns que tinham descido da Judéia, ou seja, judeus, ensinavam, está falando de pessoas que tinham se convertido há pouco tempo, ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes, trazendo coisas lá do passado, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar. Olha que coisa está falando aqui. Ou seja, colocando os costumes como fosse um motivo para a salvação. Tendo tido Paulo e Barnabé, agora aqui entre os apóstolos, tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão contra eles, resolveu-se Paulo e Barnabé e alguns dentre eles, ou seja, os apóstolos, subissem a Jerusalém, que estava havendo uma confusão já por causa disso. E olha, aos apóstolos, nota aqui, aos apóstolos, ou seja, apóstolo é uma coisa, discípulo é outra. Eu falei uma vez na pregação, a diferença entre discípulo e apóstolo. Discípulo é aquele que está aprendendo. Apóstolo é aquele que já aprendeu e está levando a palavra de Deus. Por isso diz aqui, Paulo e Barnabé. Porque Paulo e Barnabé já eram apóstolos. E aqueles que estavam ensinando coisas erradas eram discípulos. Tinham se convertido há pouco tempo. Por isso que Paulo e Barnabé foram lá resolver essa questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, ou seja, o povo, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios. E davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Veja bem, apóstolos e anciãos. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, está entendendo, igreja? Da seita dos fariseus, que tinham crido, eles, ou seja, se converteram há pouco tempo e estavam querendo ensinar a palavra de Deus. Por isso é necessário nós aprendermos, Eles estavam querendo já falar coisas estranhas que o povo já não estava mais concordando. Dizendo que era
mistérios, que era necessário circuncidá-los. Colocando aqui um ritual, coisa que os apóstolos já anunciavam, uma coisa diferente. E mandaram-lhes que guardassem a lei de Moisés, ou seja, a lei de Moisés, ou seja, os 5 livros primeiros da Bíblia, Pentateuco. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, discussão, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca, olha que é importante agora, a palavra do Evangelho e cresça. Diga amém. Amém. E Deus conhece os corações e lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito, olha só, isso é importante, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. E o versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo, jugo de novo aqui, um jugo, a canga, que nem nossos pais, ou seja, se referindo aqui lá no Antigo Testamento, que lá eram 613, não é só 10 mandamentos, eram 613 normas. Veja bem, 613 que tinham que seguir, mais os 10 mandamentos. Então, por isso que Pedro está falando aqui. Agora, por que tentais a Deus? Pondo sobre a cerviz. Cerviz é pescoço. Pondo sobre o pescoço, mais a nuca aqui, pondo sobre a nuca. Por que sobre a nuca? Porque o pescoço, a cerviz, significa o pescoço. E o pescoço, muitas vezes, é que faz assim, né? Que concorda, no sentido figurado, a pessoa obediente, sim. E aqui está falando que com o pescoço duro, a pessoa não pode concordar com nada. Quem já teve dor na nuca, o pescoço sabe. A pessoa fica com o pescoço duro, assim. No sentido espiritual, quer dizer aquela pessoa que é rebelde, a pessoa que não concorda com nada, que está com o pescoço duro, a cerviz dura, não concorda com nada e sempre se rebela. Por quê? Porque tem a cerviz dura, ou seja, o pescoço, no sentido espiritual, claro, figurado, pescoço duro. Agora, quem tem a cerviz de Cristo e tem o jugo, a canga de Cristo, tem o pescoço maleável, ou seja, é obediente, concorda, não se rebela, é manso, é humilde, porque o fardo de Jesus é leve e a carga não é pesada. E o versículo 11, aqui para terminar. Quero repetir o 10 aqui. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? E o versículo 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Eles também, que ele está se referindo? Aquelas pessoas que estão colocando, os fariseus estão colocando um fardo pesado. O que é fardo pesado? Circuncidar algo físico. Acho que a maioria sabe que é circuncidar, não vou ter tempo aqui de parar para explicar essa parte de circuncisão. É a parte física do corpo ali. A circuncisão. Muitas coisas rituais que eles praticavam ainda. Eles queriam que o povo que tinha se convertido continuasse com aquilo. Por isso que Pedro falou, nem nossos pais aguentaram. Por que não aguentaram? Porque veio Jesus com a graça no Novo Testamento. Porque se fosse pelos nossos méritos, nós não seríamos salvos se ficasse só o Antigo Testamento. Por isso a diferença do Antigo e do Novo Testamento. Hoje, pela graça, aqui diz a palavra de Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também vão ser salvos, em nome de Jesus, disse. Isaías 58:9. Então, Atos 15:10 diz assim: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz, ou seja, pescoço, nuca, dos discípulos um jugo, a canga, que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Isaías 58:9 diz assim, para nós encerrarmos: então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Só isso? Sempre tem uma condição, sempre tem um porém. Nem Deus, nem o Pai físico da terra, nem a mãe física da terra, ela dá alguma coisa para o seu filho
se não cobrar alguma coisa. Olha, eu te dou isso, meu filho, te dou isso, mas você tem que tirar nota boa. Olha, meu filho, você vai ganhar isso, mas você tem que estudar. Sempre tem uma condição. E com Deus não é diferente. Deus, ele promete as bênçãos. Nós ganhamos a bênção, mas nós temos que fazer a nossa parte como filho e filha de Deus. Como é que você vai só pedir e não vai fazer nada? E aqui Deus está falando. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Agora vem a condição. Se tirares do meio de ti, olha só, Deus é Deus, né? Se tirares do meio de ti o jugo, ou seja, o que é jugo? A opressão, a imposição. Olha, por exemplo, meu filho, se não for para a igreja, Deus vai te cortar a perna. Se não for para a igreja, você vai sair na rua, vai sofrer um acidente. Não, isso é opressão, isso é jugo. A pessoa vem com medo para a igreja, não. E a Bíblia o que diz? É por quê? Força, violência? Não. É pelo meu espírito, diz a palavra de Deus. Aleluia. Você faz a tua parte, convida, mas jamais insista com teu filho, tua filha, esposa, seja quem for. Jamais coloque a canga ou jugo. Isso que a Bíblia quer dizer. Se tirares do meio de ti, a canga, a opressão. Estava escutando um programa evangélico e um testemunho de um rapaz que frequentava 5 anos uma igreja, mas ele falava que o testemunho, isso é fato verídico, não estou inventando aqui. Ele falava que ele ia para a igreja, mas porque os pais insistiam. 5 anos. E um dia ele ouviu um programa no rádio, um programa evangélico, igreja. Olha só como o Espírito Santo de Deus trabalha. Claro que Deus já estava alimentando a mente dele mesmo, ele indo assim contra a vontade para a igreja, mas ele não via. Mas ele ficou 5 anos e ele falou que nunca sentiu realmente a vontade de se converter. E num programa de rádio, numa pregação de pastor, ele aceitou Jesus Cristo. E a partir dali, ele já não ia mais por imposição, por pressão, por jugo, mas ele ia por amor à casa do Senhor. Aleluia! Então, do meio de ti, o jugo, vírgula, o dedo que ameaça, que eu acabei de falar aqui, o dedo que ameaça e o falar injurioso, ou seja, aquilo que vai ofender a pessoa. E a Bíblia diz que um irmão ofendido, uma pessoa ofendida, é mais difícil de ganhar do que uma cidade forte, ou seja, uma fortaleza. Mas que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. E que a partir de hoje, igreja, que a partir de hoje, vamos pedir para que Deus venha colocar realmente o jugo, a cana de Jesus na minha